Tá faltando assunto? Uma coçada de orelha vira a grande polêmica da rodada. Claro que tem Neymar no meio, né? Tá maluco, juizão? Arrascaeta homenageia Oscar e toma cartão amarelo por causa disso. Hat-trick. Pita faz 3 gols e dá asas ao Bragantino contra o Remo. Karma instantâneo. Lianco zoa jogador do Curitiba e na sequência faz pichotada histórica. O resumo da rodada que homenageia o grande Oscar Schmidt, o Mão Santa, você ouve agora. AG Placar do Brasileirão 2026. Começou! Geralda, tamo chegando junto. Esse é o AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Aí, feriadão, né? Você que indicou, 21 de abril hoje, feriado. Mas o que não descansa é o AGPB e o Campeonato Brasileiro, que chega na rodada de número 12. Tivemos aí várias coisas acontecendo nesse fim de semana, né? Tivemos o falecimento do Oscar Schmidt, um dos grandes atletas do nosso esporte, que foi homenageado na rodada desse fim de semana, com todos os jogos tendo um minuto de silêncio. O Botafogo fez homenagem, o Flamengo fez homenagem, nós vamos falar disso também. Mas também teve polêmica em campo, VAR, arbitragem, Neymar, o pacote completo, né, da rodada do Brasileirão. Então vamos lá ao que interessa, começando a ver o que aconteceu nessa rodada. Jogos da semana. Jogos da semana. Começando com o Bragantino 4, Remo 2, um jogaço. O Bragantino começa a reagir no campeonato e venceu um jogo duro contra o Remo em casa por 4-2. O show ficou por conta de Isidro Pita, centroavante paraguaio do Massa Bruta, que marcou 3 gols e ainda participou do lance do 4º gol. Será que vamos ver o Pita na Copa? Enquanto isso, o Remo segue no Z4, mas não sai de Bragança só lamentando. Gabriel Tagliari faz um golaço para o Leão do Norte, chutando no meio de campo, aproveitando o vacilo da defesa do Braga. Mas como o gol bonito infelizmente não vale mais do que os outros, o Bragantino conseguiu os 3 pontos e subiu na classificação. Flamengo 2, Bahia 0. O Flamengo recebeu o Bahia fazendo homenagens para o ídolo Oscar Schmidt, que, como nós dissemos, faleceu na última sexta-feira aos 68 anos. Dentre os vários clubes em que ele jogou aqui no Brasil e que também fizeram homenagens, como o Corinthians e o Palmeiras, foi no Flamengo que o Oscar se aposentou. A principal homenagem ficou por conta do Arrascaeta, que voltou a vestir a camisa 14, que era a camisa dele antes de vestir a 10, o mesmo número que o Oscar usava quando atuava. O número será aposentado no basquete do rubro-negro, e o Arrascaeta marcou o primeiro gol do jogo, tirando a camisa, apontando para o número 14 na comemoração. Estendeu a camisa no gramado e simulou um arremesso numa cesta. Só que o juizão, seguindo a regra, deu cartão amarelo para o jogador. Chatão o juiz? Sim, chatão. Mas seguiu a regra. Uma regra estúpida, mas é a regra. Fazer o quê? Santos 2, Fluminense 3. O jogo da rodada foi a virada do Fluminense fora de casa contra o Santos. O tricolor ficou 2 vezes atrás do placar, mas acabou vencendo no final. Num jogo que se esperava Neymar se destacando, foi Guga, lateral, que ajudou o Flu na virada do jogo. O gol decisivo foi de John Kennedy, que ao marcar comemorou de uma forma bem esquisita, para não dizer outra coisa. Tão esquisita que ele passou mal após o jogo. Coisa, hein? Quem também não viveu um bom fim de jogo foi o Neymar. Ó, que surpresa. Numa partida ok do Ney, ele tentou fazer uma firula no fim do jogo com um placar já desfavorável. Após o apito final, na saída para os vestiários, o Ney foi flagrado com os dedos nos ouvidos. O perfil da TNT Sports, com vários outros, postaram que o Ney estava tampando os ouvidos para responder às vaias que estava tomando, o que despertou a ira do jogador, que respondeu ao perfil dizendo que estava apenas, entre muitas aspas, coçando o ouvido. Realmente falta na seleção brasileira esse fator coçada de ouvido, né? Giro da rodada. Giro da rodada. Como foram os outros 7 jogos da rodada 12 do Brasileirão? Vamos a eles. Chapecoense 1, Botafogo 4. Em mais uma homenagem para o Oscar, os jogadores da Chape entraram em campo com bolas de basquete. Só que o Botafogo já tinha em 20 minutos feito 3 gols nos chapecoenses, o que fez alguns torcedores da Chape deixarem a Arena Condá antes mesmo do intervalo. Vasco 2, São Paulo 1. O Vascão encerrou a sequência de 5 partidas sem vencer e com estilo. Virada em casa contra o São Paulo por 2-1. Já o Tricas perdeu a chance de seguir colado nos ponteiros e corre sério risco de sair do G4. Internacional 1, Mirassol 2. O time paulista venceu o Colorado lá na casa dos colorados e esboça uma reação na temporada. Já o Inter segue assombrado com a zona do rebaixamento.
Vitória 0, Corinthians 0, um jogo de doer os olhos. O empate lá no Barradão foi pior para o Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento. Coritiba 2, Atlético Mineiro 0, Lianco foi o personagem do jogo. Logo depois de ter provocado o atacante Ronier, atacante do Coritiba, sugerindo substituição, deu simplesmente uma pichotada histórica que permitiu o segundo gol do Coxa. É o tal do karma que chama, né? Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, o Verdão segue líder após vencer o Furacão. A polêmica do jogo foi um pênalti para o Atlético Paranaense anulado com o auxílio do VAR já na parte final da partida. Muita gente reclamou na hora, mas depois se viu que o jogador paranaense abraçou o braço do defensor paulista. Carente ele, né? Cruzeiro 2, Grêmio 0. O Cruzeiro reage no campeonato, vence o Grêmio por 2-0 e sai da zona de rebaixamento. O destaque do jogo, na verdade, foi do lado do Grêmio, o jogador Carlos Vinícius, do Grêmio, artilheiro do time, numa entrevista muito sincera que nós vamos conferir já já. Termômetro. O termômetro, como estão os ânimos dessa tabela do Campeonato Brasileiro? O craque da rodada foi o Pita, né, do Bragantino, nota 10 no SofaScore com um hat-trick contra o Remo. E o Bagre foi o Lian, do Atlético Mineiro contra o Coritiba, foi zoar o cara e deu uma pichotada incrível, ajudando o Coxa a vencer o jogo. O golaço foi o chutaço do meio de campo do Gabriel Tagliari do Remo, que fez um golaço, mas não impediu a derrota para o Bragantino. Nosso Power Ranking, quem está subindo nas pesquisas? Vasco, Bragantino e Mirassol se deram bem na rodada. Quem desce, quem está caindo nas pesquisas? Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Classificação resumida: o líder é o Palmeiras, continua sendo o Palmeiras. No G4 temos o Flamengo, o Fluminense e o São Paulo. Quem estaria indo para a pré-Libertadores seria o Bahia. Na zona da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense, Curitiba, Bragantino, Botafogo, Vasco e Vitória. Nem pra lá nem pra cá, tá querendo escapar do Z4, mas não consegue vaga em outros campeonatos, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Santos e Cruzeiro. Do Z4 nesse momento estão Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense. Voz da rodada. No momento voz da rodada, a gente vai deixar um pouquinho as narrações de gol de lado, porque essa entrevista que o Carlos Vinícius deu no final do jogo contra o Cruzeiro é emblemática, porque é um tapa na cara de muita gente que se diz entendido do futebol, que tem a cultura do futebol brasileiro de queimar treinador, que a culpa é sempre do treinador, que tem 3 derrotas seguidas, queima o treinador, joga o treinador fora. E o Carlos Vinícius faz um meia-culpa e coloca na reflexão de muita gente se realmente isso, esse tal folclore do futebol brasileiro está certo. Precisamos mudar isso para ontem. Essa cultura de que tudo é culpa do treinador. Não é que o treinador não tenha culpa, mas jogar a culpa só nele, com todo respeito, é desculpinha para diretor se manter no poder, porque se o diretor de futebol fosse demitido junto com o treinador, não estaremos tendo essa conversa muito importante e emblemática. Vamos ouvir. Seria uma falsidade da nossa parte. Temos que olhar para nós próprios como jogadores, porque eu sei que a gente vive nessa cultura aqui do Brasil, os resultados correm mal, matamos o treinador e metemos o treinador na cruz, mas não é bem por aí. Não é bem por aí porque ano passado andamos nessa conversa, quando as coisas não teve correndo bem ali, era o Mano que era o culpado. O Mano sai, vem o Luiz Castro, as coisas não têm corrido bem, é o Luiz Castro que é o culpado. Não, temos que apontar para nós mesmos próprios, fazer uma análise daquilo que somos e da camisa que representamos. E digo isso partindo de mim e de todos. É muito fácil eu vir aqui apontar o trabalho do Luiz Castro e dizer que ele é o culpado de tudo. Não, não é por aí, porque já vamos, desde quando eu cheguei, já vamos em 2 treinadores. E é sempre esse discurso de treinador e treinador, porque vemos uma cultura no Brasil que é isso. E andamos assim, matamos ali, matamos aqui. Eu vou além. Se a gente ganha o jogo, o discurso era pro lado de lá, que o treinador do lado de lá tinha que sair. Não é bem por aí, eu não vou abraçar essa cultura e não aceito. Temos que olhar para si próprio, temos que trabalhar como grupo, obviamente, ouvindo a nossa liderança, partindo da nossa liderança e dentro do nosso plantel temos que dar muito mais. Tempo extra! E é isso, gente. Esse foi a GPB, a G Placar do Brasileirão. Críticas, sugestões, o que você quer ouvir aqui nesse resumo, os comentários lá no nosso site arenageral.com.br estão mais do que bem-vindos para você deixar seu pitaco. Além disso, também confere esse programa lá no canal Esquias, que é parceirão
desse projeto há muitos carnavais. Lá no canal Esquilos no YouTube, você deixa seu like, para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais gerados como você, se inscreve se não for inscrito, balança o sininho para não perder nenhuma notificação lá do canal Esquilos e, obviamente, compartilha com os amigos espalhando a palavra do AGPB. Lembrando, toda terça-feira, 10 da manhã, tem AGPB no Spotify. Passou no Spotify, deixa 5 estrelas, comenta, participa da enquete que o Spotify deixa umas vezes, não deixa outras, não entendo isso. Mas enfim, se tiver enquete lá, dá uma passada e participa, beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Bom feriado ou bom resto de feriado para você. Abraços a todos, até a próxima!